Acabei de entrar na sala de estar depois de um dia longo de trabalho, ainda carregando a tensão do escritório nos ombros. Eu esperava um pouco de paz, talvez um jantar tranquilo ou até mesmo alguns momentos para sentar e deixar o dia escorrer. Em vez disso, fui recebido pela minha esposa parada no meio da sala, braços cruzados, visivelmente chateada. O ar estava pesado com palavras não ditas, e antes que eu pudesse perguntar o que estava errado, ela soltou: "E eu não sou sua empregada." As palavras bateram como um tapa, não pelo volume, mas pelo ressentimento por trás delas. Fiquei ali parado, atônito, tentando juntar os pedaços do que tinha levado a essa explosão. Foram os pratos que eu não lavei naquela manhã? A roupa que esqueci de dobrar no fim de semana passado? Talvez o lixo que prometi tirar, mas não tirei. Honestamente, eu não tinha mais certeza. O que eu sabia era que isso não era só sobre uma tarefa isolada que eu tinha ignorado, isso vinha se acumulando há um tempo. "O que você quer dizer com isso?" perguntei, tentando manter a calma. Meu tom era controlado, mas por dentro eu já estava na defensiva. "O que eu quero dizer?" ela retrucou, a voz subindo um pouco. "Você ao menos percebe o quanto eu faço por aqui? Eu trabalho, eu limpo, eu cozinho, eu garanto que tudo funcione direitinho, e você..." Ela parou, gesticulando para mim com frustração. "Você simplesmente assume que eu vou cuidar de tudo." Abri a boca para responder, mas ela não tinha terminado. "Estou cansada de ser a única que sempre tem que cobrir as falhas. Você nem percebe o esforço que dá para manter essa casa em pé, percebe?" A voz dela falhou um pouco, não de raiva, mas de cansaço, e isso de alguma forma fez as palavras doerem ainda mais. Senti necessidade de me defender. "Espera aí", disse, dando um passo à frente. "Eu não fico parado sem fazer nada. Eu vou trabalhar todo dia para sustentar essa família. Isso também não é fácil." Ela bufou, e aquele sonzinho de descaso acendeu uma faísca em mim. "Ah, então por que você trabalha? Acha que está fazendo o suficiente?" Como se eu não trabalhasse também. Os olhos dela se fixaram nos meus, e pela primeira vez eu percebi o quão profundo esse problema a tinha afetado. Ela não estava só brava, estava machucada. A sala caiu em um silêncio tenso enquanto nos encarávamos, os dois teimosos demais para ceder. Minha mente corria, procurando algo para dizer que não escalasse a briga ainda mais, mas eu não encontrava as palavras certas. Finalmente, ela quebrou o silêncio. "Eu não aguento mais fazer isso", disse, a voz mais baixa agora, mas não menos firme. "Se você acha que eu vou agir como sua empregada pessoal enquanto você só foca no seu trabalho, está enganado. Eu não sou sua empregada." Ela virou e saiu da sala, me deixando ali parado, sem palavras. Quis segui-la, explicar que ela tinha entendido errado, mas no fundo eu sabia que não tinha. Sentei no sofá, repassando a conversa na cabeça, tentando entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. Eu tinha sido mesmo tão cego para tudo o que ela fazia? Claro, eu notava quando a casa estava limpa ou quando o jantar estava pronto, mas nunca parava para pensar no esforço que isso exigia. Eu tinha tomado tudo como garantido, assumindo que, desde que eu providenciasse financeiramente, minha parte no acordo estava cumprida. Mas as palavras dela grudaram em mim, e eu não sou sua empregada. Não era só sobre tarefas domésticas, era sobre respeito, sobre parceria. E naquele momento, percebi que eu podia estar falhando em formas que nem tinha considerado. Enquanto os minutos passavam, comecei a me sentir menos defensivo e mais introspectivo. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse esperado demais dela sem perceber. Mas mesmo reconhecendo isso, outro pensamento se infiltrou: e se ela se sentia assim, por que não tinha dito nada antes? Por que deixar festeira até explodir desse jeito? Fiquei ali no sofá por um tempo longo, pensando no que ela tinha dito e no que eu podia fazer a respeito. Mas enquanto estava sentado, algo mais começou a crescer dentro de mim, e uma frustração quieta minha. Se ela não queria se sentir como empregada, tudo bem, mas talvez fosse hora de ela ver como era ser a única provedora. Se ela achava que eu não estava puxando o peso,
eu ia mostrar como as coisas seriam se eu parasse tudo junto. E foi aí que a ideia criou raiz. A frustração da nossa briga tinha se transformado em algo mais pesado, uma mistura de mágoa e desafio. Se ela sentia que os esforços dela não eram apreciados, e os meus? Ela não via o quanto eu sacrificava para garantir que as contas fossem pagas, a casa segura e o futuro estável. Eu não conseguia tirar da cabeça que ela estava me pintando injustamente como um preguiçoso folgado. Na manhã seguinte, eu tinha decidido, se ela achava que eu a estava tomando como garantida, talvez fosse hora de ela ver as coisas do meu ponto de vista. Eu não ia mais discutir e ia agir. Ela disse que não era minha empregada, e eu respeitava isso, mas decidi que não ia mais ser o provedor dela também. Não por maldade, mas para provar um ponto. Parcerias são construídas com esforço mútuo, não expectativas unilaterais. A primeira coisa que parei foram os extras financeiros pequenos. Normalmente, eu cobria a parte dela em certas despesas sem pensar duas vezes, como pagar a conta do celular dela ou transferir dinheiro extra para a conta conjunta para compras no supermercado. Dessa vez, deixei ela cuidar. Quando a primeira conta chegou e ela perguntou se eu tinha pago, eu simplesmente disse: pensei que você cuidaria disso. A sobrancelha erguida dela me disse que ela notou a mudança. Em seguida, parei de tomar iniciativa na casa. O lixo? Deixei lá. Os pratos? Ignorei. A roupa? Deixei a pilha crescer. Não demorou para as rachaduras aparecerem. Ela saía para o trabalho e voltava para a mesma bagunça que tinha deixado de manhã, enquanto eu seguia minha rotina normal, trabalho, academia, jantar. Se ela mencionava a bagunça, eu dava de ombros e dizia: pensei que você não queria fazer tudo sozinha. No começo, ela tentou ficar à frente do caos, lidando com as tarefas sozinha com um ar de determinação. Eu via a frustração dela crescendo, mas me dizia que era necessário para ela entender meu lado. Afinal, se eu podia trabalhar o dia todo e ainda voltar para as expectativas dela, por que ela não podia? Então vieram os movimentos maiores. Normalmente, eu cuidava de coisas como agendar manutenção do carro, pagar seguros ou lidar com a conta de internet, mas deixei essas responsabilidades caírem para ela também. Quando ela finalmente notou as placas do carro vencidas e me confrontou, eu simplesmente disse: tenho andado ocupado. Pensei que você cuidaria. A reação dela foi imediata. Você está falando sério? Ela explodiu, a voz cheia de descrença. Você sabe que eu não tenho tempo para lidar com tudo isso. Exato, eu disse, mantendo o tom calmo mais firme. Agora você está começando a ver como eu me sinto. A tensão nos olhos dela me disse que ela queria discutir, mas não discutiu. Em vez disso, virou nos calcanhares e saiu, murmurando algo baixinho. Não foi a reação que eu esperava, mas também não era inesperada. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de batalha de teimosia silenciosa. Ela fazia só as tarefas que achava absolutamente necessárias, e eu espelhava a energia dela, recusando me intrometer. A geladeira ficava mais vazia, a pilha de roupa mais alta, e o ressentimento entre nós mais grosso. Em um momento, me peguei pedindo delivery porque a cozinha estava bagunçada demais para cozinhar. Enquanto comia sozinho na frente da TV, me perguntei quanto tempo a gente aguentava aquilo. Mas naqueles momentos quietos, uma parte pequena de mim começou a sentir o peso da minha decisão. Não era fácil sentar e deixar tudo desabar, e eu sabia que não era fácil para ela também. Ainda assim, justificava para mim mesmo como uma lição necessária. Ela precisava ver que, assim como ela se sentia não apreciada, eu também. Uma noite, depois de outro jantar silencioso, ela finalmente quebrou o silêncio. O que exatamente você está tentando provar aqui? Perguntou, o tom mais cansado que bravo. Olhei para ela, considerando as palavras com cuidado. Não estou tentando provar nada, disse. Só estou te dando o espaço que você queria. Se você não é minha empregada, eu não sou seu provedor. Somos iguais, né? Então vamos os dois carregar o peso. Os olhos dela se estreitaram,
mas ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, sentou de volta, cruzando os braços. Eu via que ela estava pensando nas minhas palavras, mas não a pressionei. Eu tinha plantado a semente, agora era esperar para ver como crescia. Depois dessa conversa, as coisas não melhoraram exatamente. Se é que, o clima na casa ficou ainda mais tenso. Não era só o silêncio entre nós, era a bagunça visível se infiltrando em cada canto da nossa vida diária. A rotina que a gente tinha, mesmo imperfeita, agora estava desmoronando sob o peso do nosso impasse. A primeira coisa que notei foi o quão rápido os acordos implícitos pequenos que tínhamos começaram a se desfazer. Antes, mesmo sem dividir tarefas explicitamente, tínhamos um equilíbrio. Eu cuidava de certos recados sem ser pedido, e ela de outros. Agora, tudo ficava no limbo. O lixo ficava dias lá, o cheiro piorando até onde nós não aguentar mais. A pia transbordava de pratos sujos, e nenhum queria ser o primeiro a ceder. Me peguei lavando só um prato ou copo para comer, deixando o resto intocado, como se admitisse derrota. As manhãs viraram a parte mais difícil. Ela costumava acordar cedo, fazendo café para os dois antes de sair correndo para o trabalho. Agora, a cafeteira estava vazia quando eu entrava na cozinha. Eu fazia o meu, claro, mas era mais um sinal de quão distantes tínhamos ficado. O almoço dela costumava estar arrumadinho no balcão, algo que eu comecei a fazer no início do relacionamento. Isso parou também. Quando ela finalmente perguntou por quê, eu respondi simplesmente: pensei que você cuidaria. As noites não eram melhores. Chegando do trabalho, eu a via sentada no sofá, rolando o celular ou olhando a TV. A pilha de roupa no canto da sala ficava intocada por dias. A bagunça não era só física, era emocional, e nós dois estávamos nos afogando nela. Em um ponto, tínhamos uma competição implícita de quem aguentava mais sem quebrar. Comecei a pedir delivery quase toda noite, comendo direto da embalagem. Ela seguia o exemplo, esquentando congelados no micro-ondas ou pegando sobras da geladeira. Uma noite, cheguei em casa e a vi comendo cereal em uma tigela de bater, porque todos os pratos normais estavam sujos. Quase ri da absurdidade, mas mantive a compostura. Não era hora de mostrar fraqueza. Ainda assim, ficava claro que o estresse estava afetando ela tanto quanto a mim. Via nos ombros dela caindo um pouco mais todo dia, nas olheiras escuras. Ela não dizia abertamente, mas eu via que ela sentia o peso de gerenciar tudo sozinha. E ainda assim, eu teimosamente mantinha minha posição, me dizendo que era o único jeito de ela entender meu lado. Não era só ela, porém. Quanto mais isso se arrastava, mais eu sentia o pedágio em mim. A casa, que era um lugar de conforto, agora parecia um campo de batalha. Cada cômodo era um lembrete de quão distantes tínhamos nos tornado, pratos sujos na pia, correspondência não aberta se acumulando no balcão, uma camada de poeira se assentando nos móveis que nenhum de nós se dava ao trabalho de limpar. A bagunça não era só externa, estava se infiltrando no relacionamento, e quanto mais eu tentava ignorar, mais difícil ficava fingir que estava tudo bem. A tensão até começou a invadir outras partes da minha vida. No trabalho, eu me distraía, repassando nossas brigas e pensando em como lidar com o próximo confronto inevitável. Meus treinos na academia pareciam meia-boca, a frustração que eu canalizava nos pesos agora ficava no fundo da mente. Percebi que não estava só bravo com ela, estava bravo comigo mesmo. Bravo por ter deixado chegar nisso, bravo por não saber consertar sem sentir que estava perdendo. Apesar de tudo, havia momentos em que eu via vislumbres de quanto nós dois estávamos sofrendo. Uma noite, cheguei em casa e a vi sentada no sofá com a cabeça nas mãos, visivelmente exausta. Por um segundo, pensei em sentar do lado dela, talvez dizer algo para quebrar o gelo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, passei por ela e fui direto para o quarto sem uma palavra. Estávamos presos nesse ciclo vicioso, os dois orgulhosos demais para admitir que estavam errados, teimosos demais para dar o primeiro passo. E quanto mais durava, mais eu me perguntava quanto mais a gente aguentava. O ponto de ruptura veio devagar no começo,
como uma queima lenta que nenhum de nós reconhecia totalmente. Dias tinham virado semanas desse impasse não dito, e a tensão na casa agora era insuportável. Mal falávamos a não ser o necessário, e quando falávamos, as palavras eram curtas e carregadas de frustrações não ditas. Parecia que éramos dois estranhos morando no mesmo espaço, cada um relutante em dar o primeiro passo para a reconciliação. Uma noite, cheguei em casa e a vi sentada à mesa da cozinha, cercada de contas espalhadas e uma calculadora. A cena era estranhamente chocante. Normalmente, eu era quem lidava com as finanças, acompanhando datas de vencimento e garantindo que tudo fosse pago no prazo. Agora, a pilha de envelopes claramente a estava sobrecarregando. Ela não olhou quando entrei, mas os ombros tensos dela me disseram tudo o que eu precisava saber. Você sabe que estamos atrasados na conta de luz? Perguntou, o tom afiado mas com um toque de cansaço. E a internet pode ser cortada amanhã porque ninguém pagou. Dei de ombros, encostado na porta. Pensei que você cuidaria, disse, ecoando as palavras dela da briga inicial. A cabeça dela se ergueu de repente, e pela primeira vez em semanas vi raiva genuína nos olhos dela. Pensei que você cuidaria, ela repetiu, a voz subindo. Você está falando sério agora? Vai deixar tudo desabar só para provar um ponto? Não estou deixando nada desabar, retruquei, minha própria frustração borbulhando. Só estou fazendo o que você disse, e deixando você lidar em vez de eu sempre intervir. Ah, então isso é sobre provar que eu não consigo, é. Ela se levantou, empurrando a cadeira com mais força que o necessário. Você está agindo como criança, se recusando a assumir responsabilidade por nada só porque está bravo. As palavras dela doeram, mas eu não ia recuar. E você está agindo como se tivesse carregado essa casa sozinha nas costas, quando isso nem chega perto da verdade, disse, a voz subindo para igualar a dela. Você ao menos percebe o quanto eu faço, ou está ocupada demais contando pontos? Isso é rico vindo de alguém que não levantou um dedo em semanas, ela rebateu. Você acha que pagar contas te isenta de tudo mais? Notícia: ser parceiro não é só sobre dinheiro. A discussão espiralou dali, os dois jogando todas as queixas que tínhamos guardado. Não era mais só sobre a situação atual, era sobre toda coisinha que tinha dado errado no relacionamento. Ela me acusou de ser distante, de tomá-la como garantida, de assumir que ela lidaria com tudo em casa só porque eu era o provedor. Eu a acusei de não apreciar o quanto eu trabalhava duro, de esperar que eu arcasse com toda a pressão financeira sem reclamar, de não reconhecer os sacrifícios que eu fazia por nós. Em um ponto, gritávamos um por cima do outro, as vozes ecoando pela casa. Não me lembro de metade do que dissemos, mas lembro da cara dela desmoronando quando eu disse: se você acha que ser empregada é ruim, experimenta ser provedor para alguém que nem diz obrigado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela me encarou, a expressão uma mistura de choque e mágoa. Por um momento, pensei que ela fosse chorar, mas em vez disso só balançou a cabeça. Você realmente acha que é sobre isso? Disse, a voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Acha que eu não te aprecio? Você ao menos se ouve? As palavras dela pairaram no ar, pesadas com o peso de tudo que tínhamos evitado. Quis responder, me defender, mas pela primeira vez não sabia o que dizer. Em vez disso, fiquei ali parado, punhos cerrados ao lado do corpo, enquanto ela virava e saía da sala. Ouvi a porta do quarto bater um momento depois, e pela primeira vez em semanas senti algo rachar dentro de mim. Isso não era mais sobre orgulho, era sobre duas pessoas que tinham deixado frustrações e mal-entendidos as levarem a um ponto de ruptura. E enquanto ficava ali na cozinha vazia, cercado de contas não pagas e ecos da nossa briga, não pude deixar de me perguntar se tínhamos ido longe demais para consertar. Pela primeira vez, não era só tensão, era distância, real, tangível. Ela me evitava sempre que possível, ficando mais tempo no quarto de manhã e voltando mais tarde do trabalho. Quando nos cruzávamos, mal trocávamos um olhar frio ou uma palavra curta. A casa, que era cheia de risadas e conversas compartilhadas, tinha virado um vazio. Eu me dizia que estava bem com isso, que era o curso natural,
que ela eventualmente veria meu ponto. Mas todo dia, ao entrar em uma casa que parecia mais vazia e caótica, não podia ignorar a sensação roedora de que isso estava saindo do controle. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho exausto e com fome, para descobrir que a geladeira estava quase totalmente vazia. Não tinha notado antes o quanto ela se esforçava para manter as coisas estocadas e organizadas. Não era só a falta de comida, eram as coisinhas, como a ausência de frutas frescas no balcão ou as prateleiras arrumadinhas na geladeira. Agora era tudo uma bagunça, e uma caixa de leite vencido no canto, sobras meio esquecidas lotando a prateleira de baixo, e a despensa em desordem. Naquela noite, revirei os armários e acabei comendo torrada com pasta de amendoim no jantar. A simplicidade me pegou, não porque era ruim, mas porque parecia tão desconectada do que nossa vida costumava ser. Sentei sozinho à mesa da cozinha, mastigando devagar, e senti o peso total da bagunça que tínhamos criado. Isso não era mais sobre orgulho, era sobre sobrevivência. Ela chegou em casa cerca de 1 hora depois. Dava para ver pelo jeito que entrou que estava tão drenada quanto eu. Olhou para mim brevemente antes de jogar a bolsa no chão e ir para o quarto sem uma palavra. Quis dizer algo para quebrar o silêncio, mas não consegui. O que eu diria? Desculpa por manter minha posição? Desculpa por esperar que você entendesse como eu me sentia? O momento veio na manhã seguinte. A tensão finalmente tinha se empurrado para algo inevitável. Eu tinha esquecido de programar a cafeteira na noite anterior, uma tarefa que ela fazia para nós dois sem falhar. Quando ela entrou na cozinha, o rosto dela caiu ao ver a cafeteira vazia. Ela bateu a mão no balcão mais forte que o necessário, e eu explodi. "É mesmo sobre o café agora", disse, a voz mais afiada que pretendia. Ela virou, olhos flamejando. "Não é sobre o café", gritou. "É sobre tudo. Olha essa casa. Olha pra gente. Estamos vivendo como colegas de quarto que se odeiam." As palavras dela cortaram mais fundo que eu queria admitir. Ela não estava errada, mas ouvir em voz alta me deixou defensivo. "Bem, talvez se você parasse de agir como se tudo fosse culpa minha." "Não", ela interrompeu, a voz mais baixa mas não menos intensa. "Não ouse agir como se você não tivesse feito nada errado nisso. Você acha que está me ensinando uma lição, mas tudo o que fez foi me mostrar o quanto eu não posso contar com você." As palavras dela foram como um tapa, e por um momento não soube responder. Ela me encarou, o peito subindo e descendo com o peso da frustração, e eu percebi que isso não era mais sobre provar um ponto, era algo muito maior, algo que não consertávamos com outra briga. Quis discutir, me defender, mas algo no olhar dela me parou. Pela primeira vez em semanas, vi o quanto isso afetava a nós. Ela não estava só brava, estava machucada, profunda e profundamente. E me pegou que eu não era o único sofrendo sob o peso do nosso orgulho. O resto da manhã passou em silêncio. Ela saiu para o trabalho sem outra palavra, e eu fiquei à mesa olhando a cafeteira, me perguntando como as coisas tinham saído tanto do controle. Pela primeira vez, comecei a questionar se era sobre mais que tarefas e responsabilidades. Talvez tivéssemos deixado as coisinhas pequenas se acumularem tanto que viraram algo maior, algo que nenhum de nós sabia enfrentar. Esse pensamento ficou comigo o dia todo. Não era só a casa desmoronando, éramos nós. E pela primeira vez, não tinha certeza se podíamos juntar os pedaços. Aquele dia se arrastou infinitamente. Não conseguia me concentrar no trabalho, todo e-mail, toda reunião parecia ruído de fundo comparado ao tumulto na minha cabeça. As palavras dela ecoavam, e você me mostrou o quanto eu não posso contar com você. Por mais que quisesse descartar como exagero do momento, não conseguia. No fundo, sabia que ela falava sério, e doía porque eu nunca quis fazer ela se sentir assim. Mas quando cheguei em casa, o silêncio era insuportável. A bagunça, a geladeira vazia, a pilha de correspondência não aberta, tudo gritava o quão longe tínhamos deixado isso ir. Ela já estava em casa, sentada no sofá rolando o celular sem rumo. Nem olhou quando entrei.
Joguei a bolsa na porta e fiquei ali por um momento, incerto de como abordar. Minhas muralhas defensivas habituais estavam desmoronando, substituídas por algo novo. Desculpa. Podemos conversar? Finalmente perguntei, a voz quebrando o silêncio pesado. Ela olhou, a expressão cautelosa. Por um momento, pensei que ela fosse me ignorar, mas suspirou e largou o celular. Tá bem, disse, cruzando os braços. Fala. Sentei do outro lado, inclinando para frente com os cotovelos nos joelhos. Não sabia por onde começar, então fui com a verdade. Isso não está funcionando, disse, gesticulando vagamente para o espaço entre nós. Não sei o que estamos fazendo mais, mas não está consertando nada. Os olhos dela se estreitaram um pouco. Você acha? Disse, o tom afiado. Porque do meu lado, parece que você está mais focado em provar um ponto que em consertar qualquer coisa. Recuei com as palavras dela, mas assenti. Ela estava certa, e era hora de assumir. Você não está errada, admiti. Pensei que se eu parasse de fazer as coisas, você veria o quanto eu contribuo. Mas tudo o que fiz foi piorar para os dois. Os braços dela se descruzaram um pouco, a postura amolecendo só um tiquinho. Então você está percebendo isso agora? Que isso não é um jogo? Perguntou, a voz mais baixa mas ainda com frustração. Balancei a cabeça. Não. Eu sei há um tempo, disse. Só não sabia como parar. Toda vez que pensava em voltar a ajudar, me dizia que estaria cedendo, e não queria sentir que estava perdendo. Ela deu uma risada amarga. Perdendo o quê? Eu. Porque parabéns, você está no caminho. As palavras dela bateram como um soco no estômago. Engoli em seco, forçando olhar nos olhos dela. Não quero te perder, disse, a voz falhando. Mas também não quero continuar vivendo assim. Estamos nos destruindo por coisas que nem importam no fim das contas. Pela primeira vez em semanas, vi a expressão dela amolecer completamente. Ela se encostou no sofá, exalando fundo. Então o que a gente faz? Perguntou. Porque eu também não aguento mais assim. Não era uma pergunta fácil de responder. Ficamos em silêncio por uns momentos, os dois perdidos em pensamentos. Finalmente, disse, precisamos parar de contar pontos. Parar de tentar ver quem faz mais ou menos. Somos parceiros, não adversários. Ela assentiu devagar, o olhar distante. Mas como? Se parece que estamos presos nesse padrão há tanto tempo. Não sei, admiti. Mas talvez a gente comece sendo honestos sobre o que precisamos. Sem mais assumir, sem mais ressentimento. Só dizer o que precisamos um do outro e resolver juntos. Ela me olhou, os olhos procurando meu rosto por algo, talvez sinceridade, talvez esperança. Tá bem, disse finalmente. Eu preciso que você mostre que se importa. Não só pagando contas ou fazendo tarefas, mas estando presente, me vendo. Assenti, absorvendo as palavras. E eu preciso sentir que o que eu faço importa, disse. Preciso saber que você vê o quanto eu trabalho duro por nós, mesmo se nem sempre é óbvio. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, ela sorriu fracamente. Parece justo, disse. Não foi um concerto mágico. Não caímos nos braços um do outro de repente nem resolvemos todos os problemas em uma conversa. Mas foi um começo. Passamos o resto da noite conversando, realmente conversando, sobre as coisas que estavam festeirando entre nós. Não foi fácil nem bonito, mas foi real. No fim da noite, a casa ainda estava bagunçada e a geladeira vazia, mas pela primeira vez em semanas senti que tínhamos dado um passo para limpar algo muito mais importante, nós. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda muito a gente. Selecionei 2 outros vídeos que tenho certeza que você vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Te espero na próxima história. Até logo!